Olá, que bom ter você aqui com a gente. Nós somos a Juventude Livre da D-Cidade aqui em Fortaleza. Esperamos que através deste podcast você seja edificado para a glória de Deus. Fala, lindezas, como que vocês estão? Bem-vindos a mais um Papo Livre. Aqui é o Luiz, muito prazer se você não me conhece. Hoje a gente tá aqui para mais um podcast, mais um Papo Livre, com o nosso convidado especial. Ele, o grande apresentador, ou não, Willy Rocha! E aí, Juventude Livre, eis aqui mais outro papo. Ah, não, peraí, esse não é a minha fala hoje, né? Hoje eu estou de convidado, vou mais responder do que perguntar, e é bom a gente trocar de lugar de vez em quando, né? Muito feliz de estar aqui nesse podcast, ainda mais sendo guiado pelo meu querido amigo. Amigo? Confere? Amigo? Amigo? É isso aí, Amigo. gente. Grande podcast hoje. Sentem aí nos seus lugares, apertem os cintos, que hoje a gente vai falar de coisa muito séria. Eita, hoje o papo tá bom, hein? Willy, pra gente começar a conversar um pouquinho do nosso assunto, é engraçado porque na nossa vida cristã, o Senhor Jesus nunca nos prometeu conforto. Isso é algo que a gente tem que começar tocando. Eu vejo que a gente tem que entender essa parte. Jesus nunca nos prometeu que a nossa vida seria fácil. Muito pelo contrário. Ele disse que no mundo tereis aflições. Foi isso que ele nos disse. Mas ele disse um pouquinho mais. Tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E aí eu queria perguntar para você assim, o que você acha, né? Se Deus realmente é bom, por que ele permite o sofrimento, assim, das pessoas, né? O sofrimento no meio do mundo. Pois bem, a gente começa com uma pergunta muito leve, né? Bem tranquila, bem fácil. Pergunta de poucas palavras aí para responder, mas falando sério agora, eu acho muito massa realmente, porque essa história a gente até comentou no último podcast sobre Jesus não esconder o jogo quando ele convida alguém para segui-lo, né? Ele, quando chama alguém para o discipulado, para segui-lo, ele não promete uma vida mansa, ele não promete que tudo vão ser flores, nem nada disso. Mas, pelo contrário, ele diz que até as raposas têm onde se abrigar nos seus covis, até os pássaros têm os ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele diz, como você falou, né? No mundo tereis aflições. Em outras palavras, o mundo bate muito forte, né? Mas, contudo, tenho esperança, porque quem venceu o mundo é quem está convidando você para participar disso também. Enfim, só comentando que eu acho muito massa isso também. Mas se Deus é bom, e lógico que Ele é bom, por que Ele permite o sofrimento das suas criaturas, né? Das pessoas em geral, dos seus filhos, das suas criaturas? Eu ouvi uma vez uma resposta sobre isso de um cidadão, na verdade, pouco ortodoxo, né? Mas a resposta era muito verdade. Ele dizia assim, quando alguém te perguntar, se Deus é bom, por que que Ele permite o mal? Aí você retruque para a pessoa, você é bom? Porque ao mesmo tempo em que Deus é bom e justo, ele também usa de misericórdia. E se de alguma forma ele permite que haja ainda por um pouco mais de tempo o mal sobre o mundo, é porque ele tem sido misericordioso, porque o pecado entrou no mundo através de nós, né? O mal entrou no mundo através de nós. E se ele permite ainda, como eu disse, por um pouco de tempo esse mal no mundo, é porque ele tem sido paciente conosco. Como lembra lá de Gênesis, quando Deus fala para Abraão, sua semente vai ser escrava na terra do Egito, e depois eu enviarei vocês para as nações de Canaã e tal.
E vocês não vão agora, porque a medida do cálice da minha ira, da indignação do que eles fizeram de errado ainda não se encheu. Então Deus estava esperando mais um pouco de tempo para poder vir com juízo sobre o mal. E e eu entendo que seja da mesma forma. Deus permite ainda que existam essas coisas no mundo por misericórdia até a nós, já que muito disso é culpa nossa, né? Sim, eu gosto muito de pensar que o sofrimento ele é algo inerente à nossa vida. Todas as pessoas sofrem, né? Todos, 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 todos. E se realmente todos nós sofremos, a gente tem uma raiz em comum, né? Isso prova até as nossas questões de que viemos de Adão, né? Porque Adão foi realmente o pai, né? O sofrimento ele começa ali na queda. Então Adão e Eva pecam, eles caem, comem do fruto, né? E Jesus fala que a mulher ela vai sofrer dores de parto, né? O homem vai sofrer porque vai ter que trabalhar para tirar do seu sustento. Uhum. Eu gosto de pensar que o sofrimento ele também vem e parte desse sofrimento acontece porque essa é uma forma de Deus trabalhar no nosso caráter, né? É uma forma de Deus trabalhar em nós, né? É uma forma de aprendizado, né? Tem aquela historinha, né? Assim, vem pelo amor, vem pela dor, né? E às vezes um sofrimento ele nos traz muitos ensinamentos. Por exemplo, né? A gente pode tirar lições de sofrimentos, né? A gente vê que no decorrer da nossa história houve muito sofrimento, né? Com os próprios cristãos, né? A gente pode pegar ali na época de Nero, né? Que havia uma perseguição extrema à igreja, e aí depois daquilo já vieram outros tipos de perseguições, outros sofrimentos, né? A própria palavra fala que durante muito tempo quem cria em Jesus era perseguido, né? Quem acreditava nisso acabava indo para os desertos vagarem. E hoje a gente vê que o sofrimento ele se espalhou muito. Sim, macho. Aí tu falou do Nero, da perseguição lá no início da igreja. Como você bem disse, né? O sofrimento ele começou lá atrás com Adão e foi se estendendo, se alargando sobre o mundo. E até hoje a gente vê o mesmo tipo de sofrimento ainda maior, né? As perseguições contra a igreja mesmo. É um negócio que a gente sempre tem que ter em mente, até tanto para orar pelos nossos irmãos, como para a nossa própria edificação mesmo, porque a dor e o sofrimento, eles são reais. A gente não pode fechar os olhos para, só porque a gente vive, por exemplo, num país mais aberto ao evangelho, esquecer que existe lá fora gente que está realmente sofrendo por amor a Jesus. A gente é aquele negócio, né? A gente vive os nossos dias e é fácil a gente se desligar do que realmente importa no meio das nossas obrigações, mas esse pessoal que está realmente sofrendo, eles não esquecem, né? Eles não conseguem esquecer da perseguição e nem do sofrimento, porque o sofrimento está sendo um lembrete ali para eles direto. É interessante essa questão do que você falou, né? De a gente fechar os olhos. Tem uma música que eu gosto muito, ela não é em português, né? Ela é em inglês. E ela diz assim: esse não é o tempo da gente se calar, né? A gente precisa falar da luz, porque há um mundo fora da nossa janela, Sim. né? Da nossa janela de visão. Então a gente não pode deixar eles de lado, eles para trás, né? A gente precisa levantar nossas mãos e erguer nossas vozes aos céus, adorar o Senhor de toda a criação e fazer o seu nome edificado. E muitas vezes a gente se fecha na nossa janela, né? A gente fala assim: ah, não, é a igreja, casa, e vamos para a igreja, e depois a gente volta para Uma casa, bolha, né? a gente vai para a faculdade, vai para a escola, né? E tá tudo certo. E a gente esquece que tem tantas pessoas por aí carentes, né? E necessitados do evangelho. E a gente conhece, né? A gente conhece, eu tenho certeza que a gente conhece pelo menos uma pessoa que
passa por necessidades, né, que precisa escutar. E a gente conhece, né, não sei se vocês conhecem, mas a gente conhece muito missionário que é perseguido, né, muitas vezes aqui mesmo no Brasil, e precisa das nossas orações, né, precisa que a gente ajude. E a questão da igreja perseguida é algo que a gente realmente não pode fechar nossos olhos. Talvez a gente não consiga estar lá presente, mas a gente pode ajudar orando, né? Quantas e quantas histórias eu já escutei, né? De irmãos que estavam presos na antiga cortina de ferro, e eles ali no inverno russo, e de repente o Senhor revela um nome para uma família, né? E eles começam a orar por aquele nome, oram, não estavam nem entendendo por que estavam orando por aquele nome, só sabiam que era direcionamento do Senhor. E depois de um tempo eles receberam uma revistinha, né, do Portas Abertas, contando o testemunho daquele irmão, né, de um irmão, né, que era justamente o testemunho com aquele nome, né? E o cara ali, ele falando, a oração dele era: Senhor, aqui tá fazendo menos 20 graus e eu tô de camiseta. Eu preciso de calor, senão eu vou morrer. E a oração daquelas pessoas era o que aquecia, né? Era o que movia o coração do Senhor e fazia com que ele ficasse vivo, né? E talvez, né, o Senhor tenha colocado nomes na nossa mente, nomes no nosso coração, para que a gente possa estar orando. E às vezes a gente não sabe o porquê e, sinceramente, às vezes a gente nem precisa saber o porquê, né? Mas podem ser irmãos que estão precisando de oração. Tem um missionário que foi o pioneiro das missões na China, que foi o Goldorf. Acho que é assim que fala o nome dele. Que ele aceitou Jesus, né? Peraí, deixa eu ler o nome dele. Deixa eu procurar o nome dele pra ficar direito, né? Goldorf. Igual aqueles doidinhos que vão apresentar e assim. Eu não sei dizer não o nome dele. Fica feio. Vamos lá de novo, né? Teve um irmão, né, um missionário pioneiro em missões na China, que foi Jonathan Goldorf. Ele aceitou Jesus e ele falava assim: eu preciso fazer um trabalho missionário, eu preciso evangelizar as pessoas. E ele foi para uma oração, e na oração tinha um missionário lá e ele estava clamando por ajuda nas missões na China, né? Cristãos estavam sendo muito perseguidos lá e tal. E aí ele meio que não queria muito ir, mas ele foi. E no que ele foi, o Senhor fez grandes coisas lá, né? Eu digo que ele foi pioneiro porque ele pegou onde ele estava, né, e saiu espalhando para a China todinha, né? Ele levou o evangelho para todo o país, né? Ele conseguiu alcançar o país, né? O Senhor usou ele. Se você estiver interessado em conhecer a história dele, tá lá nos Heróis da Fé, né? Jonathan Goldorf. E a gente não pode se calar, a gente não pode simplesmente ficar na nossa e achar que tá tudo bem, né? Isso é egoísmo, né? A gente vê que, cara, isso é uma visão muito egoísta. A gente conhece a verdade, conhece a salvação, sabe que pode ajudar e não vai lá. Que tipo de crente é a gente? Pesado. Essa história toda de sofrimento com os irmãos, né, com o pessoal, os missionários, que a gente sabe que muitas vezes passa por apuros aí, com certeza em algum momento deve passar, nem que seja por um minuto ali, aquele questionamento, né? Deus, eu estou aqui fazendo a tua vontade, fazendo o que tem que ser feito, mas está doendo tanto, assim, por que eu estou passando por isso? Né? O cara muitas vezes passando fome ou sendo perseguido mesmo, sendo machucado, sendo preso, sendo privado de tantas coisas que são boas e importantes para ele. E aí me vem à mente a questão do texto lá de Romanos 5, né? Que é quase o papel pedagógico da dor. Que a dor, o sofrimento, ele produz, no final das contas, um caráter aprovado.
e Deus vai limando a gente. Porque a gente, como tu falou, né? A gente é egoísta. A gente é egoísta e orgulhoso, como via de regra, né? E muitas vezes Deus tem que usar de algumas ferramentas para mostrar o nosso lugar, para mostrar que nós somos baixos, que nós somos não merecedores, né? Indignos da glória de Deus, e que tudo que Ele faz por nós é graça. Então, no final das contas, o que a gente merece mesmo é o sofrimento. Só que Deus, ele poupa a gente. E aí, quando ele libera Sim. esse sofrimento que, na verdade, a gente merece, ele ainda assim está sendo bom. Porque ele está usando isso para trabalhar o nosso caráter e fazer a gente mais parecido com Jesus, né? Isso. Eu gosto muito desse texto de Romanos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de que obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Eu acho o texto incrível, né? É assim, é sem palavras esse texto, Doido. porque muitas vezes a gente lê um texto desse e fica muito tocado, mas para mim o que me chama mais atenção é justamente o final dele, quando ele fala assim: a experiência não nos decepciona. E a gente se pergunta, tá, esperança em quê? Esperança no quê, afinal de contas? E quando a gente realmente entende que a gente não somos nós mais quem vivemos, mas Cristo vive, é quem vive em nós, como diz lá em Gálatas 2:20, a gente vê que essa é a nossa esperança, é a volta de Jesus, né? E essa esperança, ela não falha. E talvez a gente fique, mas qual é o objetivo disso tudo? Qual vai ser minha recompensa? Afinal de contas, por que o que é que vai acontecer? E aí eu gosto de um texto que está em Apocalipse 21, que, que fala assim, 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O 5 diz: aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E entender que o nosso galardão não está aqui na terra é o mais difícil. Eu acho que esse ponto é muito difícil, porque a gente não foi chamado para viver bem na terra. A gente foi chamado para receber galardões no céu. E a forma como a gente conduz a nossa vida aqui na terra revela se o nosso coração realmente está no céu ou não. E aqui eu já vou... Espera aí que eu vou citar Lewis. Vai A lá, vai primeira lá. citação de Lewis aqui De praxe, tem que tem que ter. ter. E aqui ele fala assim: e quanto à terra, você pergunta? Acredito que no final, a terra não será considerada por ninguém um lugar muito diferente. Acredito que a terra, se for escolhida em vez do céu, acabará demonstrando ter sido o tempo todo apenas uma região do inferno. Mas se posta em segundo lugar, em relação ao céu, terá sido desde o início uma parte do próprio céu. É realmente o que a gente está vivendo, né? Onde é que está o nosso coração? Né? Será que a gente realmente tem vivido aqui nessa terra, entendendo que esse sofrimento que a gente pode estar passando aqui é momentâneo, é Uhum. leve, né? Por mais que você esteja sofrendo, né? Por mais que quem está escutando possa estar passando por um momento ruim, será que a gente realmente olha com esse olhar de meu, caramba, eu tô sofrendo muito, tá muito difícil e tal? E tem vezes, né, eu acredito muito que um dos objetivos do sofrimento também, além do que a gente comentou aqui, é o Senhor saber, o Senhor querer descobrir onde realmente está o nosso coração, sabe? A gente comentou aqui do coração, e
eu acredito muito que às vezes a gente tá bem, sabe? Tá vivendo bem, tá conversando, tá orando, fazendo devocional, tá tudo certo. E Deus permite um sofrimento, né? Como aconteceu, por exemplo, com Jó, para saber onde é que tá o nosso Sim, coração, sim. para saber onde está o seu coração, né? E a primeira coisa que você corre quando você está sofrendo é diz onde está o seu coração. Exato. É porque, na verdade, na hora da pressão, aí eu vou responder essa com outra do Lewis, né? Ele diz, eu já nem me lembro qual livro é, acho que talvez seja o Cristianismo Puro e Simples, mas ele diz que quando você entra de supetão, assim, de uma vez, no porão da sua casa, é mais fácil você encontrar os ratos do que se você entrar devagarzinho, abrindo a porta devagar. Porque quando você entra de uma vez, você mostra a realidade. Quando você vai entrando devagar, você dá tempo para que aquela realidade seja maquiada, né? Dá tempo para os ratos se esconderem. É a mesma forma com a gente, cara. Isso aí que você falou é muito verdade. Deus. E isso aí entra muito naquela questão que a gente falou, né? Do papel pedagógico. Porque Deus dá esse susto com o sofrimento para mostrar onde é que está o nosso coração, né? Doido. É isso mesmo. E eu acredito muito que a palavra fala que a gente precisa se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, né? E eu vejo muito essa questão de o Senhor ele trabalhar, né, de ver onde está o nosso coração, até quando a gente tem irmãos, tem conhecidos que estão sofrendo e parece que às vezes quando Deus quer trabalhar algo no nosso coração também, parece que ele joga, né, essas pessoas assim na nossa frente. Sim. Parece que essas pessoas começam a brotar assim na nossa frente. Trazendo para um contexto mais atual assim, né? A gente hoje tá vivendo uma guerra, né? Tem uma guerra e que a gente realmente não pode fechar os olhos para isso e falar, não chegou no Brasil, tá tudo bem. Né? Tem pessoas que estão sofrendo ali no meio de tudo isso, né? Tem famílias que foram separadas, pais que perderam seus filhos, filhos que perderam seus pais, e é muito triste a gente ver isso. E aí eu queria perguntar a sua opinião, né? Queria que você comentasse um pouco, mas eu queria antes citar novamente Lewis, uma frase que eu acho incrível dele, O Peso da Glória, né? Livro O Peso da Glória. Ele diz assim, né? O Peso da Glória é um compilado de várias pregaçõezinhas, né, que ele fez. E nesse momento que ele escreve esse livro, né, a Europa vive uma guerra. Estava vivendo a Segunda Guerra Mundial, né? E ele fala o seguinte: a guerra não cria nenhuma situação absolutamente nova. Ela simplesmente agrava a situação humana permanente de tal maneira que não podemos mais ignorá-la. E se você parar para pensar, é tudo que a gente comentou aqui, né? A guerra não é algo que é causado por nada novo. A guerra é interesse. É basicamente isso. A guerra é interesse. É só interesse. Você quer se beneficiar de algo que está com outra pessoa. Isso não é nada novo. Mas ela só mostra ainda mais a nossa natureza. Né? A nossa natureza pecadora, nossa natureza caída. E é algo que a gente jamais pode fechar nossos olhos. Porque é algo comum para todos. Cara, me lembrei agora, algumas semanas atrás, acho que na verdade, uma semana atrás, o pastor Davi Humberto ele pregou sobre, no culto de texto, no culto de ensino, e ele mencionou a questão da guerra, só que ele disse o seguinte: existem cerca de 28, pelo menos 28 guerras acontecendo no mundo nesse exato momento. A gente tá tendo notícias da Ucrânia, que está sendo um caso assim, bem extremo mesmo, né? Bem movimentado, por assim dizer. Mas, cara, existem guerras acontecendo no mundo agora. Muitas, 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 muitas mesmo. No mundo inteiro. Fora guerra, vamos dizer assim, guerra civil, fora guerra contra a criminalidade aí. E é o negócio que você falou. Não é porque aconteceu uma guerra ou alguma coisa assim um pouco maior que está passando na mídia que o problema do mundo apareceu agora, não.
essa raiz aí da maldade, essa raiz que provoca esse sofrimento todo na guerra, ele já está presente com a gente o tempo todo. E aí, isso vai trazer, olha, eu vou construir um raciocínio rapidão, e aí vocês vão perceber como isso que eu acabei de falar, de que esse mesmo mal da guerra tá o tempo todo, traz um peso muito maior de responsabilidade para a gente. Porque se a gente precisa olhar para essa situação da guerra na Ucrânia mais especificamente, já que a gente entrou nesse assunto, e ter compaixão e seguir a palavra, como tu falou agora há pouco, de chorar com os que choram, de ter compaixão e orar pela igreja perseguida e também pelos perdidos que estão lá, pelos governantes que estão imersos nesse pecado, nesse orgulho, nessa cegueira mesmo, e sendo comandados aí por potestades espirituais, enfim, que a gente sabe. Se a gente tem que orar por todo esse pessoal e orar com lágrimas mesmo, a gente tem que fazer isso o tempo todo também, nas demais situações, porque lembra que essa mesma coisa que provoca a guerra, ela está nos cercando o tempo todo, em todas as situações, porque isso aí é o pecado. E o pecado está o tempo todo. É aquela coisa, né? Você falou de Jó, por exemplo. Jó sofreu tudo que sofreu, e lógico, era um homem pecador, como todos nós, mas não foi a questão da lei da semeadura ali para ele, né? Deus testa o coração de Jó através do sofrimento. Isso pode acontecer também, mas em outros casos, por exemplo, é o sofrimento que é causado pela Própria humanidade, né? Por nós Pois mesmos. é, nós É, somos, de certa forma, nesse caso aí, somos os causadores do nosso sofrimento. Mas, enfim, de uma forma ou de outra, a gente precisa se compadecer desse pessoal. A gente precisa colocar nosso joelho no chão mesmo e interceder por esse povo e interceder e pedir mais ainda pelo retorno de Jesus, acima de tudo. Porque é só no governo de Jesus e que essas coisas, essas guerras e esse mal todo vai ter um fim. A gente trabalha e deve trabalhar e orar para que tudo isso seja minimizado, porque nós somos a igreja, nós temos autoridade e a nossa presença ela também expulsa as trevas, mas expulsar completamente só no governo de Jesus. E aí é que entra o nosso desejo por ter o Senhor de volta com a gente, né, para restaurar tudo isso e finalmente pôr um fim a esse sofrimento. Agora, enquanto isso não acontece, sofrer também, cara. Já ouviu? Eu me lembrei de uma coisa agora. Uma vez, isso foi muito marcante para mim. Uma amiga minha tava chorando, assim, nem me lembro mais qual era a situação. Ela tava na época da escola mesmo, era bem pequenininho. Ela chorando, eu cheguei para ela, tentando consolar na maior boa vontade, né? E disse: Não chora, não chora, tá bom, não precisa chorar. Aí eu não sei se foi o meu tom de voz que não transmitiu a empatia ali, ou se é porque ela realmente não queria ser consolada. Mas ela olhou para mim e disse assim: Não me manda parar de chorar. nossa. Não me manda parar de Ô, chorar. E louco. chorando, né? Mas enfim, depois eu entendi. Porque existe uma coisa que é o seguinte: você não pode, ou você pode até tentar e ter o desejo de fazer isso, mas você não consegue entender o sofrimento de outro a menos que você sofra a mesma coisa. E muitas vezes aí tem duas coisas que eu queria falar aqui, olha, que às vezes Deus ele faz a gente passar por sofrimento para poder compreender outras pessoas também e ser instrumento de cura para essas pessoas. E outras vezes Deus permite que a gente também sofra para, aliás, a mesma coisa, né? Mas Deus permite que a gente sofra para poder ter compaixão pelos nossos irmãos. E se por acaso a gente não tem, eu acredito que é uma boa pedida a gente orar a Deus para entender o sofrimento dos irmãos, porque no final das contas a gente só entende o sofrimento quando sofre. Tem um texto que eu gosto muito e que ele fala bem sobre isso, né? 2 Coríntios 1, a partir do 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês.
Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós É estamos isso aí. padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Ou seja, Paulo está falando aqui para os Coríntios o seguinte, né? Cara, se vocês estão sofrendo, pode ser que vocês estejam sofrendo, que é para que vocês entendam a dor do seu próximo. Não fui eu que falei, foi Paulo. Então tá tudo certo. Então, isso é para que aquelas pessoas, não é por causa de vocês, não, é para que aquelas pessoas elas participem da felicidade de vocês. Para que quando vocês estiverem felizes, aquelas pessoas que um dia também estão tristes e vocês foram lá e consolaram elas, também participem da felicidade de vocês. E a gente sofre, não tem como, né? A gente falou aqui de várias situações porque o sofrimento acontece. E eu tenho certeza que em alguma dessas você se encaixa. Você, caro ouvinte, se encaixa. A gente não viveu nenhum contexto de guerra, né? Acho que o mais próximo que a gente chegou a viver de guerra foi a Guerra do Paraguai. Quando você diz a gente, isso quer dizer A você, gente... porque eu sou um cara jovem. Não, você tem minha idade. A gente Tá Brasil, dizendo né? que viveu aí a Guerra do Paraguai, cara, eu não sou desse tempo, não. A gente, em termos Brasil, né? E, pois é, acho que ninguém viveu a Guerra do Paraguai, né? Mas eu digo a gente Brasil, né? A nação Sim. brasileira aí. Mas é aquele negócio, cara, o que a gente tava comentando mais cedo aqui. Por mais que a gente não tenha vivido uma guerra em termos, assim, uma guerra mais relevante em termos bélicos e aquela coisa toda, mas a gente vive uma guerra também. Parece conversa Esse é o ponto. de tiozão ou conversa de noticiário policial, essas coisas assim, mas a criminalidade aí no nosso país, na nossa cidade, é uma coisa absurda. Sim. Isso, o que acontece, a gente não pode fechar os olhos para isso, mais uma vez, né? Olha, o que acontece na nossa cidade em termos de crime, em muitos lugares no mundo, deixa eu refazer. O que acontece na nossa cidade em termos de crime e de mortes relacionadas a crime é muito maior do que em muitas guerras que acontecem no meio do mundo. E a gente simplesmente pensa que, não está passando no noticiário, não é uma guerra, não foi taxado como guerra, então não é tão terrível assim. Cara, é o mesmo absurdo, É o é a mesmo mesma tristeza. princípio, né? A gente esquece que é o mesmo princípio, né? Exatamente. Portanto, a gente tem que ter a mesma reação quanto à guerra. De entristecer-se, né? De interceder para que o Senhor venha com providência sobre isso. Enfim, né? Talvez retomando um pouco aí, insistindo no mesmo ponto, mas o sofrimento é real, né? Sim. E a gente sabe uma coisa que é muito importante mesmo? Diga lá. A gente tocou aqui na vida de Jó, né? Jó sofreu, beleza. Mas apesar de Jó arguir contra Deus e lutar contra Deus assim mesmo, em termos de argumento, e dizer, eu sei que eu não estou errado, tipo assim, por mais que ele fosse pecador e merecesse repreensão também, mas, apesar de tudo isso, em nenhum momento Jó desacreditou da bondade, da fidelidade de Deus e da justiça de Deus. Ele só queria uma resposta. Ele estava sofrendo muito, mas ele só queria uma resposta, ele não estava duvidando de Deus. De certa forma, essa tem que ser a nossa postura. Porque no momento do nosso sofrimento, ou no momento em que a gente presencia o sofrimento e se dói por ele, a gente precisa mesmo assim confiar na soberania de Deus. E confiando na soberania de Deus, e como diz lá em Romanos, né, que o sofrimento no final ele produz a esperança e a esperança não decepciona, a gente precisa manter a esperança de que Cristo está conosco. Essa aí é a grande diferença entre o Filho de Deus sofrer e a criatura de Deus sofrer. Sim. Porque o Filho de Deus sabe que ele tem um Redentor que também sofreu. Esse ponto ele é muito importante, porque eu gosto muito de pensar que... Estava até compartilhando, né, esses dias aqui em casa, que da mesma forma como Deus, ao criar o mundo,
ele no sétimo dia descansa, mesmo sem precisar, né? Ele descansa para ensinar que a gente precisa descansar. Eu gosto de ver que Jesus sofreu. Ele não precisava. Ele veio ao mundo, ele não precisava sofrer do jeito que ele sofreu. É isso, cara. Mas ele sofreu para nos lembrar de que a gente também vai sofrer. Ele sofreu para que a gente se lembre de falar assim, Pai. Ele diz assim, ó, Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sim. Né? E esse é o nosso lembrete. Né? Se Jesus, que é Jesus, veio ao mundo e sofreu e nos deu uma amostra disso, de que a gente também precisa sofrer, cara, por que você tá negando? Diga, Pai, se for possível, afasta esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Se for preciso passar por esse sofrimento, amém. O Senhor tem um objetivo, né? O Senhor tem um propósito. E isso às vezes a gente não lembra. Isso às vezes é deixado de lado, né? Talvez até fugindo um pouco, assim, rapidamente do tema, mas como é que a gente chega nesse entendimento aí? Acho que talvez nem fuja tanto do tema não, é bem central mesmo. Mas como é que a gente chega nesse entendimento de confiança no que Deus está fazendo? Cara, se enchendo de Deus. Se relacionando com Ele a ponto de você entender do que se trata. Porque tem momentos, como o Jó, que vai ficar um silêncio e você vai simplesmente sofrer. Sim. E contra todos os fatos ali de sofrimento, que são fatos mesmo, você tem que confiar. Por isso que diz que o justo viverá pela fé. E aí a segunda parte é importante. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Porque a gente é uma paulada. A gente precisa, nesses momentos em que está tudo contra e no auge do sofrimento, permanecer da mesma forma, por mais que a gente rasgue o coração como Jó e diga, Deus, o que está acontecendo? Eu não entendo isso aqui, o que o Senhor está fazendo comigo? E depois disso tudo diz assim, mas tá tudo certo. Mas tá tudo certo, Deus. O Senhor é Deus, o Senhor é bom, eu entendo. Eu não entendo, mas eu entendo, sabe? Cara, não faz vergonha, sabe? Não faz vergonha você rasgar o coração diante de Deus e dizer a verdade. Que você não entende, que aquilo ali não faz sentido para você, mas no final você chega à conclusão, Deus, é isso mesmo. Isso muitas vezes acontece, muitas vezes a gente viu. Lamentações de Jeremias, o próprio livro de Jeremias também. Muitos livros, muitos salmos, né? O livro de Jó. É só choro. E o pessoal rasgando o coração, tentando entender o sofrimento, mas no final ele chega à conclusão de que eu não entendo, mas eu sigo sem entender. Como diz a música do Resgate também, é quase um salmo, né? Nada faz sentido, mas te sigo sem saber. É isso, cara. E esse te sigo sem saber, ele só vem pelo relacionamento. A gente só consegue suportar a dor do sofrimento quando a gente conhece Deus suficientemente para saber que depois do sofrimento vem bonança também. Não digo bonança só aqui, em termos de bênção, essas coisas todas, não. Mas o consolo de Deus, né? Como você mesmo falou, Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Exatamente. É isso. E a gente só consegue confiar em quem a gente conhece, né? Eu não confio. Exatamente. A minha mãe desde pequeno me ensinou, né? Nunca confie em estranhos. Uhum. E a gente só confia porque a gente conhece. Diante de tudo isso que a gente conversou, né? O que você diz assim, caraca, isso aqui eu levo pra minha vida. Isso aqui vou vestir essa camisa aqui, eu aprendi isso aqui, é isso aqui mesmo. Vamos lá. Eu acho que eu acabei falando aqui, mas de verdade a lição que fica mais forte para mim mesmo é essa confiança em Deus, sabe? E parece muito genérico de a gente dizer isso, mas você conhecer a Deus é fundamental para poder entender o que ele está fazendo. E a gente conhece através do que ele já falou, né? A gente citou aqui Jó, Jeremias, Lamentações, os Salmos, o Lewis, que foi quase o terceiro participante aqui do nosso podcast. Mas lembrando, ó, o Lewis ele passou por umas coisas bem dolorosas também. Ele tem 2 livros, Anatomia de um Luto e O Problema do Sofrimento.
que é sobre isso, cara. É sobre dor, é sobre perda, é sobre morte, perdas prematuras, né? Sim, Imagina, no caso dele, o cara se casar já tardiamente e a esposa morrer pouco tempo depois. Ele fala sobre isso. E ele não fala sobre isso de um lugar de amargura. Ele fala sobre isso de um lugar de dói, mas é isso. Tipo assim, porque muitas vezes vai doer, mas a gente tem que aceitar. E aceitar só é possível quando a gente confia em Deus. Quando a gente conhece a Deus e sabe que Ele é bom. E que, no final das contas, tudo isso Ele faz com um propósito. Ou de transformar o nosso caráter à estatura de Cristo, ou de abençoar outras pessoas. E por que não dizer as duas coisas ao mesmo tempo? Né? Porque, na verdade, tudo acontece ao mesmo tempo. Enfim. sim. É, tu falou aí do sofrimento. Tem uma passagem que eu gosto muito, né? Que é 2 Timóteo 2, a partir do 3, que diz assim: Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considere o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. E eu gosto muito dessa passagem, porque a gente, a gente tem que sofrer como bom soldado, sabe? E o Senhor fala assim: vem comigo e sofre. Vem assim, né? O Paulo aqui, né, dando um contexto aqui geral, o que acontece, né? Vamos trazer aqui. 2 Timóteo, o que acontece? Última carta de Paulo que ele escreveu, ele endereça a Timóteo, né? Ele manda para ele. E Paulo já sabe que ele vai morrer. Uhum. Ele tá ligado já. Sim. Tá na cabeça dele, assim, eu vou morrer. E aí ele é como se Paulo, sabe quando você pega aqui assim nos ombros daquela pessoa e você sacode ela e você diz assim: "Ei, mano, acorda, é isso aqui é a realidade". Paulo é como se Paulo tá, eu consigo ver Paulo fitando nos olhos assim de Timóteo e fala assim, ó: "Sofre comigo, como bom soldado de Jesus Cristo". Uhum. Ele tá dizendo assim: "Timóteo, calmou. Você É vai hora de sofrer, apanhar. cara. É hora É de hora de apanhar. apanhar. Cinge os lombos, Timóteo. Bem assim. Cinge os lombos, que você vai sofrer, mas sofre como bom soldado de Cristo". Isso. E aí, como é que a gente sofre como bom soldado de Cristo, né? Essa talvez seja a nossa pergunta. Como que eu vou sofrer como bom soldado de Cristo? E eu vejo que ele chama assim: Timóteo, sabe qual é o bom soldado de Cristo? É aquele que não se embaraça com as coisas dessa terra. E o ponto aqui, eu gosto muito de pensar que quando ele fala assim, não se embaraçar com as coisas dessa terra, é que nem o Rio Negro e os Solimões, eles Hum. estão ali juntinho, ó. Eles estão lá, do lado, mas eles não se misturam. Você vê a diferença da cor. Um é realmente negro e o outro é cinza. A gente tá aqui nessa terra, mas a gente não se mistura com as coisas dessa terra. É que o Luiz falou, né? O nosso coração não tá aqui. Não deve estar, né? Não deve estar aqui. E ele diz assim: você tem que agradar aquele que te alistou. Eu vejo que é isso que a gente tem que trazer, né? É o sofre, mas sofre como um bom soldado. O bom soldado não é aquele que vai embora no meio da guerra. É aquele que fica lá até o final, né? Tem um filme muito bom, né? Que é Até o Último Homem. Até o Último Homem. Dá pra lembrar, a gente pode lembrar disso, né? Pô, o cara podia ter ido embora. Viu lá os amigos dele morrendo, viu a galera morrendo. Ele podia ter descido a redinha, não tava pegando em arma nenhuma, né? Ó, desci a redinha aqui. Gente, foi ótimo. A experiência, assim, ó, única, inigualável. Mas eu vou pra casa, vou ficar com a minha mulher. E é isso, é nós. Tamo junto, mas vocês vão morrer aí na guerra. Aí a diferença entre o desertor e o cara que permanece, o bom soldado de Cristo,
é que o bom soldado, ele está no texto, né? A gente tá só destrinchando, mas o bom Sim. soldado, ele faz tudo que ele faz para agradar aquele que o alistou. Ele tem um princípio por trás de tudo que ele faz. Então, eu vou sofrer, show, eu vou sofrer. Vou levar pancada, vou levar pancada. E se isso for agradar aquele que me alistou, é isso que eu quero. Agora, o cara ele só chega nesse ponto se ele conhecer a Deus, né? Se ele tem um Insistindo. relacionamento, né? Se ele tem um relacionamento. E se ele quer agradar a Deus, né? Enfim, Paulo é inspirador pra gente. Paulo é muito inspirador. Porque ele mesmo diz que tem prazer nas dores, nas tribulações. Como é que o cara chega num ponto desse de ter prazer em sofrer? É porque ele entende que naquele momento o sofrimento dele está agradando a Deus. Ele entende que ele não precisa mais nada além de agradar a Deus. Isso é muito doido. Dá um consolo tão grande. É isso que diferencia, mas mais uma vez, né? É isso que diferencia o Filho de Deus de qualquer outra pessoa que ainda não conhece a Cristo. Porque ele sofre com prazer. Ele não simplesmente entende que o sofrimento tem um motivo, mas ele sofre com prazer. Ele sofre porque ele sabe que tem um propósito. E o propósito é glorificar a Deus, né? Uhum, exato. Ele tem ciência de que ele não sofre porque, vou ser honrado, porque vai vir alguma coisa boa depois, né? Não, ele sofre porque vai glorificar a Deus. E é sobre isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mediante tudo que a gente comentou aqui, nesse podcast, a gente tem que lembrar mesmo que o sofrimento, ele é algo que vai acontecer nas nossas vidas, Uhum. né? E assim, chorar não é ruim, tá? Como a amiga do Willi falou, deixa eu chorar, né? Chorar não é ruim, gente. Mas quando você for chorar, vai ali pro cantinho, né? Se tranca no seu quarto, e chora. A gente precisa entender que esse tipo de momento acontece, é ruim, mas a gente tem que entender, e esse é o nosso grande ponto, de que o Senhor está conosco. A gente não está aqui para romantizar o sofrimento e dizer que é lindo, né? Sorria enquanto você sofre. Não. Meu Deus. Mas o Senhor sabe do seu coração, né? O Senhor conhece o nosso coração. Se você está sofrendo por algo, né? Se derrame aos pés do Senhor, né? Vá ali, chegue, desligue todos os barulhos. Tem outra música que eu gosto muito que ela fala exatamente isso, né? Diminui o som de todos os barulhos e escute a voz do Senhor, porque é no silêncio que a gente declara que o nosso coração é dele. Não sei se você já escutou essa música, William. Já, No silêncio, né? né? E a gente realmente precisa só fazer isso. Sim. É se derramar. Se derramar aos pés do Senhor, né? E mostrar que, Senhor, em meu é esse caos, meu coração é teu. Isso. Em meu é essa dificuldade, meu coração é teu. O Senhor colhe as minhas lágrimas e o meu coração é teu. E isso basta. É isso aí, galera. Depois desse episódio, podem se recolher aí pra chorar à vontade. Brincadeira. Só se for realmente necessário. Mas, enfim. De tudo desse podcast, tem uma lição que ficou muito forte pra mim. Não sei pra vocês, mas pra mim foi: abre o seu coração a Deus, né? Não tente esconder dele a dor que ele sabe que você já tem. Não tente fingir pra ele uma dor que é menor do que a que existe de verdade. Rasgue o seu coração diante do Senhor, porque isso daí de reconhecer esse sofrimento que você está passando é o que traz para mais perto o fim daquela trilhazinha lá de Romanos, né?
o caráter aprovado e a esperança que não decepciona. Tudo isso começa com reconhecer esse sofrimento. Mas enfim, é isso. Luiz iniciou, eu vou finalizar. Nem parece que a gente tá falando de sofrimento. Mas é isso, gente. Muito bom a gente conversar sobre Deus e como Ele nos ama mesmo com esse sofrimento todo e como Ele está presente com a gente no sofrimento e tudo. Eu espero que vocês tenham sido edificados com essa conversa. Dê um feedback pra gente, falem com a gente no Instagram, nas nossas redes. Compartilhe esse episódio com seus amigos, com seus irmãos, com gente que está sofrendo, com gente que está feliz. E nós esperamos e oramos para que o Senhor console seus corações. E nós oramos de coração por isso também. Nós continuamos aqui e nos vemos no próximo episódio. E até a próxima, gente. Maranata.